você mesmo. Eu quero te fazer uma pergunta. O que tem te paralisado? O que tem te impedido de avançar na sua jornada? Por muitas vezes nós paramos por ter ouvido algo que não era muito bom. Ouvimos críticas e olhamos o contexto e dizemos, eu não faço, não dá para mim fazer isso. Eu realmente sou fraco, eu realmente sou fraca. Eu sou uma inútil, eu sou um inútil. Quantas vezes nós escutamos de pessoas que estão ao nosso redor palavras que não agregam, palavras que só nos fazem afundar cada vez mais e fazendo com que nós paralisamos. Eu quero te contar uma história de um homem paralítico, justamente paralítico, que não podia se mover de forma alguma. Mas um dia, ele, mesmo sem se mover da cama que ele se encontrava, ele tinha amigos que exerceram a fé em prol dele. Eu quero te falar do paralítico curado lá em Cafarnaum. Sim, lá no livro de Mateus 9, capítulo 9, verso 1 ao 8, Jesus estava pregando em sua cidade. E aqueles homens, 4 amigos e um paralítico, decidiram romper com as barreiras, romper com os paradigmas de uma sociedade que não agregava valor algum. Eles decidiram exercer a sua fé e fazer com que aquele homem paralítico fosse curado. Talvez, no momento em que você se encontre, você precise de uma cura. Você precise de alguém que te dê um empurrão. E você olha ao redor e não encontra. Mas eu quero te falar que Deus tem colocado anjos disfarçados de amigos. Talvez não seja a pessoa de muitos anos. Talvez essa pessoa chegou há pouco tempo na sua vida, mas assim, você já sente uma diferença. Isso mesmo. É Deus te ajudando. Talvez você não tenha orado, talvez você tenha olhado a circunstância e se questionado: como que eu vou fazer isso? Como que eu vou sair dessa paralisia? Mas Deus ouviu quando você falou ou pensou. Talvez você ache que Deus não ouve, sim, Ele ouve. Ele ouve tudo. Até quando você não abre a boca, Ele lê os seus pensamentos. Até quando você chora, Ele entende as suas lágrimas. E aí, esses 4 amigos decidiram e marcaram o dia para que aquele amigo saísse daquela cama e fosse curado da paralisia, fosse curado dos traumas, das dores que existiam na alma dele. E aí, em meio àquela multidão, Jesus ensinava sobre a palavra dele. E dentro da casa não havia mais espaço, e do lado de fora também não existia mais espaço. E eles olharam um contexto e não encontraram uma opção na parte natural. Eles não viram de forma alguma uma estratégia ali no meio daquela multidão para simplesmente entrar com aquele homem na maca. Pois justamente eles decidiram mudar esses planos, mudar e acreditar que mesmo ali naquele ambiente haveria uma opção, uma oportunidade para que aquele amigo tivesse uma transformação de vida na totalidade. E eles fizeram o improvável, o impossível, que muitas pessoas não, em momento algum, pensariam em fazer. Pelo contrário, aqueles 4 amigos, eles decidiram tirar as telhas da casa e descer o paralítico por ali. Eles encontraram uma saída quando todos ao redor diziam que aquilo não iria acontecer. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Talvez no meio da sua dor você não encontre uma saída.
Talvez você esteja olhando as circunstâncias, as situações que têm se levantado contra a sua vida, o desemprego, as dores, quem sabe uma ansiedade, um momento depressivo, e você olha as circunstâncias e diz: não tem saída. Mas eu quero te falar que assim como aqueles amigos encontraram uma opção para que o paralítico fosse curado, Deus está enviando pessoas para te ajudar. E Ele está te dando a oportunidade de você sair dessa paralisia. Sair desse ambiente que tem te mantido preso, presa, cativo, cativa. Sim, porque as guerras são grandes. As batalhas mentais, elas são inúmeras. Mas eu quero te falar que Deus, Ele conhece. Ele conhece todas elas e Ele luta cada uma delas com você, em silêncio. Isso mesmo. Então, assim como aquele paralítico foi curado, eu quero te falar que Deus, Ele tem prazer em te curar e te transformar. Ele tem prazer em olhar para você e te ver outra pessoa. Assim como era aquele paralítico quando chegou na frente de Jesus, Jesus se maravilhou com a audácia, a ousadia daqueles 4 amigos que exerceram a fé e confiaram que Jesus podia curar aquele amigo dele. E aí, quando Jesus vê aquele feito, aquele homem descendo em frente a Jesus, Jesus fica maravilhado com tamanha fé daqueles amigos. E ele diz: curados estão os teus pecados, perdoados estão os teus pecados. E aí, alguns escribas, em meio à multidão, diz: este blasfema. E Jesus o questiona, dizendo: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados ou levanta-te e anda? Gente, isso é extraordinário. Jesus estava dizendo que primeiro ele curou a alma daquele paralítico e agora ele está dizendo: vai, você não precisa mais de nada, você está curado, pode andar, vai fazer o que você nasceu para fazer. E é isso que Deus tem para você. Essas são as 2 palavras que Deus tem para você nesta manhã. Levanta e anda. Vai fazer o que você foi chamado para fazer. E vai fazer com ousadia, com estratégia, porque Deus vai te dar estratégias. Talvez você, em meio à sua dor, esteja dizendo: como eu vou levantar daqui? Deus vai te mandar anjos, pessoas amigas, dispostas a te ajudar, dispostas a te fazer caminhar. Então vai e brilha. Brilha na sua essência. Não fica olhando ao redor, não. Porque em meio àquela cura do paralítico, os escribas tentaram paralisar aquilo que Jesus era. Só que Jesus era em essência. E não há nada que possa mudar a essência de alguém. Então, talvez você esteja olhando, eu estou aqui, realmente. Acabei de voltar de uma corrida. Eu quero te falar uma coisa. Não fica pensando em dar o seu melhor se maquiando, porque a maquiagem da sociedade, ela só maqueia. Mas a sua essência, ela tem que ser natural. E assim como os escribas, é o que a sociedade tem feito. Maquiado, tentando maquiar a verdadeira essência que existe em mim e em você. Então, continua, avança, levanta e anda e vai brilhar. Vai continuar a sua jornada da melhor forma e com a sua essência. E brilha, brilha bastante, porque foi para isso que você foi chamado. Fica com Deus, um excelente dia para você. Beijo!